acerca de algo. Eu tenho algo no meu coração e o desejo do meu coração, né, mais do que do meu, é do coração de Deus mesmo, que você seja ministrado pela palavra que é carregada de poder. Amém? Mas quando nós pensamos a respeito da palavra de Deus, é maravilhoso pensar que a Bíblia não é um livro de pessoas que só acertaram. Você já pensou como seria para nós se nós lêssemos a nossa Bíblia e não tivesse uma história de alguém que errou, de alguém que vacilou, de alguém que falhou, de alguém que se entristeceu, ou até mesmo se não tivesse nenhuma história de alguém que se superou, que se levantou, que mesmo quando caiu... Você já pensou? Se nós tivéssemos... Não ia parecer uma coisa de super-herói? Está comigo? Ou só eu que pensei assim um dia? Mas é maravilhoso pensar que a Bíblia tem histórias reais de pessoas que fizeram correto, de pessoas que no meio do caminho falharam, tiveram medo, desistiram, fraquejaram, mas se levantaram novamente. Isso traz para mim e para a sua vida uma identificação muito interessante. Porque nós podemos olhar para a vida de pessoas que foram narradas na Bíblia e compreender: se eles conseguiram, eu consigo. Se foi possível com eles, eu também, é também possível a mim. Amém? E quando nós paramos para pensar, eu gosto de pensar nisso, querido. Nós temos muitas coisas que Deus deu a nós. Amém? E aí talvez eu não estou falando de bens materiais e coisas particulares que você conquistou. Mas quando nós pensamos a respeito de crucificação, de ressurreição, daquilo que nós conquistamos por direito, uma vez que somos filhos agora. Quando nós pensamos acerca daquilo que nós temos em Deus, porque Ele nos deu, nós podemos pensar em muitas coisas. Amém? Você tem alegria? Amém. Eu acabei de falar, né? E nós temos alegria, existe segurança quanto à alegria, porque foi Ele que nos deu. Ele nos deu alegria. Você tem paz? Amém. Você é abençoado? Amém. Você é provido? Amém. Você tem saúde? Amém. São coisas que Deus, a palavra diz que Ele nos deu. Você é salvo? Amém. Quem te deu a salvação? Foi Ele. Então Ele nos deu salvação, Ele nos deu alegria, Ele nos deu paz, Ele nos deu, quando você pega a respeito do fruto, amor, Ele nos deu longanimidade, benignidade, Ele nos deu. Amém. Mas a Bíblia também diz o que Ele não nos deu. E a Bíblia diz que Ele não nos deu espírito de medo. Então você precisa entender, o medo não tem nada a ver com Deus. O medo não foi dado a mim e a você por Deus. E se não foi Ele que deu, você não precisa ter. Você não precisa guardar. Você não precisa cultivar. Você não precisa deixar que fique com você. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso de número 7. Você pode repetir assim comigo: Deus não me deu o medo. Você achou? Diz assim: porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Quando você pega o original da palavra covardia, ele é traduzido também por medo. Então você tem pelo menos 3 palavras conhecidas por nós. Nós temos medo, covardia e timidez. E talvez você diz: pastor, eu não tenho medo. Mas Deus também não te deu timidez. Amém? Deus não te deu covardia, medo ou timidez. Você pode ter crescido dessa forma. Você pode ter se desenvolvido dessa forma. Mas em Cristo Jesus, todas as coisas se fizeram novas. Amém? Eu quero ler outros versículos para você. Não precisa abrir, mas eu quero ler.
Salmo 34:4 diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Isaías 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Salmo 27:1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim uma guerra, ainda assim terei confiança. Olha que coisa extraordinária. Eu gosto da maneira como os salmos relatam algumas coisas, porque eram contextos totalmente diferentes do que eu e você vivemos. Ninguém aqui está indo para uma guerra, não, querido. Ele está falando de um contexto de guerra. E aí você pode dizer: pastor, você fala porque você não conhece a minha vida. Eu sei que talvez você possa estar enfrentando algo, mas a guerra que talvez você está enfrentando não é uma guerra semelhante ao que estão dizendo aqui. Ele está falando sobre o risco de ir para a guerra, morrer, de matar, de estar nesse contexto onde a violência está imperando. E ele está dizendo: ainda que uma guerra estoure contra mim, eu continuo confiando no Senhor. Existe um outro texto que eu quero ler para você, eu achei fantástico, que diz assim. Salmos 56, verso número 3 diz: quando eu ficar com medo. Vê se consegue colocar essa na versão Almeida atualizada. Nova versão Almeida atualizada. Bom, pode ser essa aí, ó. É que essa versão aqui está falando com relação ao medo, a palavra medo mesmo. Mas diz assim: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Está falando sobre talvez você não está nesse lugar, mas o medo veio. Quando o medo veio, o que eu faço? Hei de confiar em ti. Amém? Eu e você precisamos entender, querido, que quando a gente volta lá no início, você conhece a história, a Bíblia diz que Adão e Eva tinham um relacionamento totalmente aberto com o Senhor. Eles tinham intimidade, eles tinham um relacionamento, Deus conversava com eles todos os dias. Mas não é curioso pensar que quando eles pecam, a primeira coisa que eles fazem é se esconder de Deus? Você está comigo? A primeira coisa, quando eles desobedecem, quando os olhos são abertos e eles conhecem o bem e o mal, a primeira coisa foi se esconder. E quando então Deus vai procurá-lo, né, como se Deus não soubesse onde eles estavam, mas a ideia era que houvesse mesmo essa conversa, continuasse. Você já parou para pensar que coisa estranha? Eu não sei se isso já aconteceu com você, e eu não quero aqui te fazer remoer uma decepção de amizade ou alguma coisa do tipo. Mas sabe que de repente você está convivendo com alguém e está tudo bem. E você vai no dia seguinte e a pessoa se escondeu de você? Você está aqui. Mas ontem nós conversávamos, Adão. Ontem nós estávamos aqui, a gente riu, a gente se divertiu, estava tudo bem entre nós. O que aconteceu? É que eu fiz o que não era para fazer. E eu fiquei com medo. Querido, eles não ficaram com medo de Deus porque Deus era alguém mau. Foi porque quando se desobedece por intermédio do pecado, o medo entrou no mundo. O medo entrou na vida e na humanidade. É por isso que eu e você precisamos compreender que quando nós voltamos, se você estava aqui na quinta-feira, eu quero te encorajar a assistir o culto da última quinta-feira, você vai entender que nós estamos nele. Então, quando você entrega a sua vida a Jesus, você está nele, e nele não existe mais medo. Porque era exatamente a condição que Adão e Eva estavam no início. Eles estavam em Deus, eles estavam no Éden, na presença, desfrutando da presença. Quando eles caem desse lugar, o medo vem. Eu e você entregamos a nossa vida a Jesus e nós estamos nele. É por isso que o medo não cabe na minha e na sua vida.
Amém. Não cabe o medo na minha e na sua vida. Eu costumo dizer, e talvez você já me ouviu falar sobre isso, eu vejo o medo como uma porta. Eu vejo o medo como algo que, se você não cuida, e talvez você deixa e permite na tua vida um medo de algo, aquilo é uma porta aberta para que você no futuro alimente o medo de outras coisas. A gente vai falar sobre um pouquinho lá na frente. Mas, queridos, a Bíblia fala sobre a história de homens que temeram. Diante de grandes situações, todos nós conhecemos. A Bíblia diz que Moisés morre, então Deus chega para Josué e diz: Josué, você vai dar sequência ao que Moisés estava fazendo. Qual foi a fala de Deus para Josué? Seja forte e corajoso. Porque o medo não nos fará viver o que Deus tem para as nossas vidas. O medo nos paralisa. Seja ele em qual esfera for. O medo, Deus não está envolvido com o medo. E é interessante pensar, querido, talvez você esteja num culto como esse, precisando decidir acerca de algo, precisando tocar a sua vida mesmo e meditando acerca do que Deus tem feito. E você pode trazer uma mensagem como essa para cada uma das esferas que você tem. Agora eu quero te fazer um alerta. Trazer uma mensagem como essa para as esferas que talvez você entende que o medo possa estar te travando, tem que existir o aval de Deus para o que você quer viver. Deixa eu explicar. Eu estava ali, não sei porquê, mas me veio. Talvez você está nesse lugar e você... Pode parecer bobo, mas vamos lá. De repente você está nesse lugar e você está resistindo, ou pensando, ou começando a se engraçar num relacionamento extraconjugal. E aí talvez o que você precisa é uma palavra como essa, para entender: eu não posso ter medo. E não é sobre isso que eu estou falando. Pode parecer um absurdo, mas vamos, né? Vamos explicar o óbvio. Talvez você esteja compreendendo que está para fazer algo errado, e existe um freio, e você está relutante quanto àquilo. A minha ministração essa noite, ou a ministração do Senhor a você essa noite, não é um incentivo para que você faça o que é errado. Não é. Não deturpe a palavra do Senhor. Não faça dela o trampolim para o que você quer fazer. Não é sobre isso. Mas, queridos, existem coisas que o próprio Senhor tem para mim e para a sua vida. E talvez você não está vivendo, porque você está temendo. Quando eu ficar com medo, ou quando o medo vier, o temor vier, hei de confiar em ti. Nós vamos ver pela palavra de Deus. E foi por isso talvez que nós colocamos o tema dessa forma. Quem crê não tem medo. Não cabem em uma mesma pessoa. Sabe aquela coisa que a física descobriu? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar? Lembra disso? Não é possível uma pessoa estar crendo e ter medo. Não cabem em uma mesma pessoa o medo e a fé. A convicção e o medo não cabem. Ou você crê, ou você tem medo. E nós vamos ver isso aqui. Mas a gente vê. A gente vê, eu gosto de pensar a respeito do profeta. Ele está diante dos profetas de Baal, eles estão ali desafiando para ver qual é o Deus verdadeiro, e ele caçoa, ele bagunça, ele zoa com os outros profetas. E ele diz: grita mais alto, deve estar dormindo, vamos, continue. Daqui a pouco ele aparece, e eles começam a se flagelar, eles começam a se chicotear, e ele começa a dizer aquilo, e então ele clama ao Senhor, o fogo vem e consome todo o holocausto. Ele vai e mata todos os outros profetas. Mas então uma mulher, você conhece a história, Jezabel diz: eu vou fazer com você o que você fez com os profetas. Aquele mesmo homem corajoso, que tinha acabado de viver tudo o que viveu, tem medo e vai se esconder numa caverna. Então assim, eu estou dizendo mesmo, você pode hoje estar cheio de coragem, mas nada diz ou nada te impede de amanhã mesmo o medo bater na porta.
Pastor, você está profetizando? Não estou, querido. Mas você precisa estar preparado. Entenda, a palavra de Deus, ela sempre é remédio ou antídoto. Ou ela vai servir para você agora, porque você está doente. Ou ela vai servir para você agora, porque amanhã ou depois você pode passar por algo que traga medo ao teu coração. Pode ser a instabilidade no trabalho, pode ser a instabilidade financeira, pode ser na saúde, pode ser qualquer situação, qualquer coisa. Mas você precisa entender, enquanto você está nesse lugar, Deus não consegue alcançar. Deus não pode fazer no medo. Até porque, querido? Entenda, alguém que tem medo é alguém que tem fé? Colocando uma lupa, sabe, fazendo assim, ó. É alguém que tem fé, mas a fé dele está na coisa errada. Ele tem fé no que o diabo disse. Ele tem fé, até porque a fé é a convicção, não é assim? Está comigo? Fé não é certeza? Então, nós podemos entender que o medo é a convicção na coisa errada. É talvez a convicção no que o médico disse, é talvez a convicção no que você está sentindo de dor, é talvez a convicção no que os teus olhos veem, quando na verdade a palavra de Deus diz que eu e você não somos guiados pelo que vemos ou sentimos, mas somos da fé. Então a Bíblia diz que esse homem vai para a caverna e começa a pedir a morte, não vejo mais sentido, não faz mais sentido, e nós ouvimos esse tempo atrás a ministração a respeito disso. Mas é maravilhoso, o anjo vem, dá comida, dá o que beber, ele dorme, quando levanta diz, bora, não é só você não, tem mais 7.000, vai cuidar da vida. Deus não ficou ali, querido, não, verdade, olha só a promessa que ela fez, prometeu te matar, prometeu que ia fazer isso. Não, querido, você nunca vai ver Deus incentivando algo que não foi Ele que deu. Pelo contrário, nós vamos ver versículos que estão o tempo todo dizendo, ei, seja consciente do que Deus te deu, ande à altura, seja forte, valente, corajoso, você é mais do que vencedor, você é abençoado, persista. Mas você não vai ver o Senhor dizendo, não, quando você estiver com medo, alimenta isso mesmo, porque... Eu lembro há um tempo atrás uma psicóloga falando, não existe criança que nasce com medo de barata. Sabia disso? Está comigo? Não existe criança que nasce com medo de barata. Mas existe criança que viu a mãe com medo e passou a ter medo. Se você não entender que em Cristo Jesus não há medo, você vai desenvolver na tua criança uma coisa que não é Deus que está dando a ela. E a responsabilidade é sua. Nenhuma criança tem medo até que vê um adulto com medo. Eu já contei isso aqui. As minhas crianças, desde sempre, dormem com a luz toda apagada e a porta fechada no quarto. Desde sempre. E então eu lembro que uma pessoa, eu não me lembro quem, mas soube disso, porque nós estávamos falando a respeito de como dormiria ali à noite, e aí o adulto disse, mas assim, as crianças aqui, e o adulto disse, mas as suas crianças não têm medo de dormir com tudo escuro? E eu disse, não tem por que ter medo. A gente ensina a eles que não precisa ter medo. Então fomos embora. Quando chegou a noite para dormir, as crianças vieram, pai, deixa uma luz acesa. Vocês estão aqui? Você consegue entender? Eles são ensinados que não tem problema nenhum dormir com tudo apagado. Mas um filisteu, um incircunciso, foi falar perto das minhas crianças. Eles não têm medo de dormir no escuro? Foi o suficiente para o diabo querer se andar e dizer, verdade, hein? Vocês nunca tinham pensado sobre isso, mas já pensou no escurão? E então à noite tivemos que novamente dizer a eles como que a coisa funciona.
que eles são amados, que eles são guardados, que o papai e a mamãe estavam do lado, que eles não... Querido, e eles dormiram à noite com tudo apagado. A grande questão é que eu e você, por acharmos bonitinho, por acharmos tranquilinho, é tudo bem, é uma criança, ai pastor, o que que tem? Quantas coisas você carrega na tua vida hoje, porque quando criança foi alimentado? Quem zela pela vida dos teus filhos são você. Você é a autoridade na tua casa. Ensine os teus filhos a andar à altura do que Deus conquistou para eles. Então não existe. O medo é aquilo que você vai passar. Eu já vi crianças, queridos, crianças que tinham preocupação, medo de como ia pagar o boleto, de como ia comprar, de como ia ter as coisas. Eu olhei aquilo e me deu um desespero. Você diz, pastor, mas será que não é a casa que vive uma situação, querido? Ainda que viva, o adulto tem uma estrutura que a criança não precisa. Então não passe para os teus filhos aquilo que você talvez não está à altura, vivendo o que Deus tem para você. Mas vá se desenvolver em Deus, vá crescer em Deus, vá ser corajoso em Deus, vá crer nele, para que então você não contamine a tua criança. Achei fantástico. Nós estávamos agora no carro, vindo para cá, e então a Lulu fez, papai, eu posso colocar no pedido de oração um pedido por fulano e por Beltrano? Eu disse, pode filha, pode pôr. Na hora que ela falou isso, a Clarinha disse, vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, desse jeito. Pai, em nome de Jesus, toda dor de fulano de tal saindo agora. Em nome de Jesus, amém. Olhei para Camila olhou para mim e disse, que autoridade, né? Aí eu disse, como tudo que ela faz? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque se você tem na tua casa um ambiente onde Ele é real, onde Ele é exaltado, onde Ele é quem rege, as suas crianças não vão ter medo. Elas vão entender, existe um Deus que zela, existe um Deus que guarda, existe um Deus que provê. Agora eu e você precisamos estar nesse lugar, querido, onde Deus nos encontra. Não é você que vai para a arena do medo. É você que traz o medo para a arena da fé. Você traz o medo para a arena de quem crê, de que não é daquele jeito que fica. Aí vem um médico e diz, o seu caso é remédio o resto da vida. O teu caso, se não cuidar, morre. O teu caso... Querido, já falei em outras ocasiões, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. É o pai da mentira. Preste atenção. Ele é o pai da mentira. A mentira tem um pai e o pai da mentira é o diabo. Está comigo? Aí a Bíblia diz que o pai da mentira conta mentiras para mim e para você. É como se nós soubéssemos, em Arujá existe a pessoa mais mentirosa. E se você pensou em alguém, peça perdão. Se arrependa. Mas existe em Arujá a pessoa mais mentirosa. Aí a pessoa mais mentirosa contou uma coisa. Poxa vida, você sabe que ela tem essa fama, mas ainda assim você acredita no que foi dito. Por que você está acreditando no pai da mentira e não acredita na verdade? Porque ele se intitulou como a verdade. Quando perguntou quem é, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, estar com medo ou ter medo é confiar na mentira, quando existe a verdade absoluta a teu respeito. Deixa eu ler um versículo com você, abre comigo, por favor. Mateus capítulo 14. Mateus 14, nós vamos ler a partir do verso número 22. Você está entendendo alguma coisa? Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte,
a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, preste atenção, em caindo a tarde, lá estava ele. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estágios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Vamos voltar um pouquinho aqui, a gente já continua. Vamos só entender. A Bíblia diz que Jesus diz aos seus discípulos, homens que caminhavam com ele, que sabiam o que Jesus era capaz de fazer. Ok? Então ele diz para os discípulos, ele despede a multidão e ele diz para os discípulos: eu vou orar, eu quero ir sozinho. E a Bíblia deixa claro que era no cair da tarde. Estão comigo? E ele diz para os discípulos: vão indo para outra margem que daqui a pouco eu vou. Está comigo? Então tá. A Bíblia diz, e a vigília, você viu ali que ele diz a quarta vigília da noite. A noite se divide em 4 vigílias, né? Vamos lá, então é das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3, das 3 às 6. Está comigo? Amém? A Bíblia diz que ele foi orar no finalzinho da tarde. E ele chega aqui para ir até os discípulos na quarta vigília da noite. Então passou a primeira das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3, das 3 às 6. Está comigo? Ele foi orar provavelmente perto das 6. E ele foi ter com os discípulos na quarta vigília. Estão comigo? Jesus orava ou não? Jesus orava. Viu quem eu falei que estava orando? Jesus. Por que você acha que você não precisa? Jesus orava. Você precisa orar. Eu preciso orar. Amém? Na quarta vigília ele vai. Então preste atenção. Deixa eu continuar aqui para você. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Vamos lá, vamos entender melhor isso aqui, ok? Estão comigo? Eu sei que você já leu toda a história, pastor, você já leu todo o versículo, já entendi, você já acabou com o final, né? Já contou o final, não tem muita graça. Mas vamos entender aqui. Então Jesus passou a noite toda orando. Você acha que em um barco, só para você entender também o tamanho ali do mar da Galileia, você acha que um barco dentro da água, para ser atravessado, das 6 a talvez algum horário, entre 3 e 6 da manhã, da madrugada, você acha que esse barco foi andando? Foi longe? Hã? Foi. Quando você vai ver algumas outras versões, aí em Mateus está falando alguns estádios. Mas outras versões dá para entender que esse barco estava no meio do lago. Durante todo aquele percurso, esse lago tem 11 quilômetros de extensão. E eles, durante todo esse percurso, em que Jesus orava, ou melhor, durante todo esse tempo em que Jesus orava, eles tinham andado em média 5 quilômetros, 6 quilômetros. Estão comigo? A Bíblia diz que Jesus ora e desce. Querido, preste atenção.
eles estão no barco desde as 6 da tarde. Eles estão... A gente precisa pensar sobre isso. Eles estão no barco há muito tempo. E depois de muito tempo que eles estão no barco, Jesus aparece. A grande questão é que a Bíblia deixa claro que o barco estava sendo levado para longe por causa dos ventos. Não foi o que a gente leu aqui? O barco tinha sido açoitado para longe, ele estava sendo levado, ou até mesmo a vagareza, porque o vento estava forte. Está comigo? A Bíblia diz então que Jesus vai por sobre as águas. E quando ele chega perto, queridos, preste atenção, como que é discípulos? Vamos lá. Os discípulos dentro do barco, há um tempão, em uma tempestade. Quando que perto das 4 horas da manhã, você pensa que vai vir alguém andando sobre as águas? Meu amigo, eu não sei qual é, né, assim, o seu histórico de cristão, talvez você olharia e diria, misericórdia, meu Deus me ajuda. Ou talvez você daria um gritinho, eu não sei. Mas a Bíblia diz que os discípulos ficaram apavorados, aterrados, apavorados. Os discípulos, quando viram aquele homem andando por sobre as águas, eles ficaram apavorados. A Bíblia não diz que eles tiveram medo algum durante aquele período. A Bíblia diz que os ventos, até aquele período, não estavam assustando eles. Eles estavam no barco. Estão comigo? Estão comigo? Mas quando Jesus aparece, Jesus, ou o fantasma na visão deles, é a causa do medo deles. E eles ficam aterrorizados. E então Jesus diz, sou eu, não temas. Estão comigo? Sou eu, não temas. Pedro, sendo essa pessoa, né? Há quem diga, vamos. Mas Pedro era esse homem, que falava e muitas vezes depois de falar que pensava. Ele era explosivo, ele era, né, intenso. Então preste atenção, os discípulos todos estão com medo, mas então eles escutam Jesus dizendo, não temas, sou eu. Isso foi suficiente para que Pedro cresce que era Jesus. E ele diz, se és tu, me manda ir ter contigo. Estão comigo? Então, preste atenção, eu estou falando de alguém que, olha só, tenho medo, vi que era Jesus, tenho fé. Esse foi o cenário, de medo para fé. A impressão que eu tenho quando eu leio as Escrituras, que só Pedro creu. Você já pensou comigo? Outros discípulos poderiam ter dito, eu vou com você. Não foi o que falaram quando ele quis voltar a pescar? Você acha que Pedro não tinha influência suficiente para os discípulos seguirem ele? Quando ele quis voltar a pescar, os discípulos disseram, a gente vai junto. Por que quando ele anda sobre as águas, ninguém foi? Pense sobre isso. Então ele crê. E ele diz, se é o Senhor, me manda ter contigo. Jesus diz, vem. Então ele sai do barco. E ele vai andando até Jesus. Querido, preste atenção, porque enquanto ele olha para Jesus, a Bíblia diz que ele anda sobre o barco. Sobre a água. Ele saiu do barco. Ele anda sobre a água. Enquanto ele olha para Jesus, ele anda sobre a água. Quando ele percebe, quando ele saiu do barco, os ventos não estavam lá ainda? Quando ele saiu do barco, não estava tudo normal no que se refere a vento e a água? Estava igual. Mas ele porque olha para Jesus, ele porque está cheio de fé e convicção naquele que disse vem, ele sai do barco e vai ao encontro de Jesus. A grande questão é que nesse caminho, ele volta a perceber, ele percebe os ventos e a água.
E a Bíblia diz que novamente ele teme. E porque ele teme, ele afunda. Você está comigo? A gente costuma falar a respeito dessa atitude de Pedro, mas querido, nenhum outro discípulo andou sobre as águas. Eu vejo uma coragem aqui que nenhum outro teve. Mas a Bíblia diz que então ele começa a afundar. E eu gosto de pensar, porque quando Jesus aparece na praia depois de ressurreto, a Bíblia diz que Pedro está no barco. E quando João diz é o mestre, a Bíblia diz que Pedro pula na água e vai nadando encontrar com Jesus. Sabe o que eu entendo aqui? Pedro sabia nadar. Por que então ele afunda diante de Jesus e diz, salva-me? A impressão que eu tenho é que ele se recusava a voltar para o barco nadando. E ele diz, salva-me, e prontamente Jesus tira Pedro da água. E uma coisa talvez nós não pensamos, mas ele não tirou Pedro. Vamos lá. Qual é o cenário que ele afunda? É indo ao encontro de Jesus. Está comigo? Então, eu saí do barco, o barco ficou aqui. Eu fui ao encontro de Jesus. Aqui eu afundo. Eu digo, Jesus, salva-me. Jesus então me ergue. Ok? Você há de convir comigo que quando eles, agora juntos, eles voltam ao barco? A gente não pensa. A gente pensa que ele andou só esse espacinho aqui. Mas junto com Jesus, ele voltou sobre as águas. Jesus não tirou ele da água aqui e fez, vai para o barco. Ele tira e ele diz algo para Pedro. Ele diz, por que tua fé foi pequena? Em outras palavras, Jesus está dizendo, por que você não continuou olhando para mim? Por que você não continuou crendo no que eu te disse? Por que você não ficou firme naquilo que você começou a fazer? Por que novamente você reparou nos ventos? Por que novamente você reparou naquilo que não era surpresa para você? Por que a tua fé foi pequena, Pedro? A ponto de você não concluir aquilo que você começou. Então ambos voltam para o barco. E aqui acontece algo que eu acho extraordinário. Sabe o que é? Ambos voltam para o barco. E quando eles pisam no barco, a Bíblia diz que o que aconteceu? O vento cessou. O mesmo vento que fez ele afundar, cessou quando ele pisou no barco. Não podia ter cessado antes? Está comigo? Não podia, quando ele teve fé e ele saiu do barco, não podia ter cessado o vento? E ele ir na boa e voltar na boa? A grande questão é que a fé nunca vai mudar as situações fora. A fé é uma convicção que você tem dentro. Se eu e você estamos crendo para que as coisas fora mudem, querido, a fé primeiro muda você. A fé primeiro gera em você uma convicção. Que ainda que os ventos não parem, ainda que as ondas não parem, eu não vou retroceder, eu não vou parar, eu não vou temer, eu não vou. Não tem a ver com o externo, tem a ver com você nele, crendo até o fim. Não se trata, querido, talvez eu e você estamos com muito medo e estamos gritando para a chuva, para o trovão, para o raio, para a chuva, para o trovão, para o raio. E tudo que Deus está te dizendo, creia que sou eu que te guardo. E então em meio a chuva, raio e trovão, você se levanta corajoso. Você se levanta sem timidez, sem covardia. E nesse lugar, Deus pode fazer por você. Você não pode alimentar o medo, querido. Você não pode alimentar o medo. E como eu disse antes, a respeito do medo ser uma porta, já falei isso em outras ocasiões. Quem crê, querido, não tem medo. E eu digo medo de todos os jeitos. Medo de barata, medo de lagartixa, medo de bicho que voa, seja lá o que você tenha medo. Pode parecer bobo, mas pastor, é só um medo de barata, é? E se eu pôr uma barata aqui agora? Qual é a vergonha que você vai passar? Hã? Você parou para pensar sobre isso?
Digamos que Deus quer que você vá até alguém e fale do amor dele. Você está aqui cheio de coragem. É isso. Deus colocou uma palavra no teu coração. Eu vou até lá. Eu vou falar, Deus, o que tem. E quando você está indo até essa pessoa, tem uma barata do lado. Aí, a gente acha que é bobo. Mas o medo pode te impedir de viver o que Deus tem para a tua vida. Você não nasceu com medo de barata. Talvez o medo de barata que você tem hoje foi porque a sua mãe tinha. Mas lembra que eu te falei? Não existe em Deus maldição hereditária. Não é porque avô morreu de câncer, pai morreu de câncer, que você morre de câncer. Em Cristo Jesus foi quebrado. Você precisa entender também, ainda que a sua casa toda tenha medo de lagartixa, em você acaba. Pastor, que coisa boba, deixa ter medo de barata, deixa ter medo de lagartixa. Não, querido, não permita, não permita. Eu não estou falando de nojo, eu não estou falando de você pegar para cultivar, eu estou falando disso não ser um paralisante na tua vida. Você precisa entender a seriedade disso. Deus não está envolvido com nada em que o medo está. Pensa sobre o que eu te falei. Você está cheio de ousadia, cheio de coragem. Eu vou impor as mãos, eu vou falar. E Deus te deu mesmo essa direção. E quando você está indo até a pessoa, alguma coisa. Então é maravilhoso pensar, porque ele diz, quando o medo vier, eu hei de confiar em ti. E a confiança é justamente a segurança que você tem em alguém que você conhece. Você precisa conhecer Deus. Você precisa conhecer o teu pai. Você precisa conhecê-lo. A Bíblia diz que Davi chega em um exército onde todos estão atemorizados. Todos. Eu estou falando de exército, meu amigo. Homem acostumado com guerra. Homem que sabe manusear a espada. Não estou falando eu estou falando de homem acostumado com espada. Amém. Todo um exército aterrorizado por causa de um homem. E aí você pode pensar, mas pastor, olha o tamanho do homem. Olha o tamanho do homem. Você acha mesmo que você lá, com aquele tamanho de homem, não ia ficar com medo também? Não é maravilhoso pensar sobre isso? Porque você pode se apoiar na ideia de, olha o tamanho do homem. Mas Davi, quando veio, o homem não mudou. Davi, quando vem, é o mesmo homem que atemorizou todo mundo. Então não é sobre o tamanho do homem, é sobre o tamanho de Deus. É sobre o tamanho de quem você confia. Porque aquele homem chega lá e está todo mundo com medo. Mas ele chega confiante no Senhor. E ele diz o que está acontecendo. E é exatamente assim, porque quando você chega no ambiente, o medo, ele é possível sentir. O medo, ele é essa atmosfera. Ele é essa coisa que você percebe. E a Bíblia diz que Davi chegou para dar lanche. E ele chega e diz, opa, eu estou sentindo esse cheiro, o que aconteceu? É que tem um homem aí afrontando todo mundo. Ele diz, não, agora eu vou fazer valer o que minha mãe dizia, eu não sou todo mundo. Quem ele pensa que é? Quem? Olha isso, querido, olha isso. O homem estava lá, o homem não estava escondido. Mas ele, quando olha para essa situação, ele diz, quem ele pensa que é para afrontar o povo de Deus? Ele sabia quem era o povo, ele sabia da aliança, ele sabia que existia um Deus que os guardava. Quantas vezes Deus não deu o livramento para o povo de Israel? Quantas vezes? Então ele vai, e você conhece a história. Eu gosto de pensar, não sei se você já ouviu, mas a Bíblia diz que Davi pega 5 pedrinhas. Sabia disso? Ele pega 5 pedrinhas. E você diz, pastor, é que se falhasse a primeira, ele tinha mais 4. Eu prefiro acreditar no que eu entendi. A Bíblia diz que ele tinha 4 irmãos. Tinha mais 4 gigantes lá. E ele disse, se eles vierem encrespar, tem mais 4 pedras aqui.
Porque eu sei, você talvez acreditou no que disseram, existem 366 não temas na Bíblia, um para cada dia do ano e para o ano bissexto, mas isso não é real. Mas não quer dizer que não é verdade, que você não deve temer. Mas você precisa conhecer. A palavra de Deus diz que aquele que te guarda não dorme. Sabe que tem um guarda o tempo todo aqui, ó? E porque tem alguém aqui que não dorme, eu não durmo, eu posso dormir. Agora é conhecer o Pai que tem. Eu me lembrei agora, talvez eu tenha contado essa história para você. Eu não sei se você já teve a oportunidade de temer alguém na escola, na época de escola. E eu sei dizer que se você não temeu ninguém, você era a pessoa que dava medo. E tinha na escola um rapaz que era temido. Nunca mais o vi, mas quando soube dele, tinha entregue a vida dele a Jesus. E amém mesmo, estava feio o negócio. Mas eu sei que eu cumprimentei a namorada dele. Beijo no rosto. E foi o suficiente para chegar em mim lá na sala. Ele quer pegar você no final da aula. Dali para frente, minha perna não tinha mais força. O mundo foi se acabando para mim. Eu já não sentia mais o sabor das coisas. Sabe quando você não consegue segurar a caneta e você diz, deixa eu riscar aqui. E é uma coisa interessante. Eu sei que eu fiquei com medo. Ele disse que ia me pegar e eu fiquei com medo. E aí assim, ainda que eu não tivesse alimentado todo o medo, toda a escola ficou sabendo e dizia, nossa, deu ruim para você ir, Brezan. Rapaz, podia ser qualquer um, mas foi ele, hein? Nossa. Não, estou com dó de ser, Brezan. E aí você imagina, todo mundo com dó, todo mundo. Mas então um amigo meu soube disso e tomou uma atitude por conta. Ele pediu para ir no banheiro, desceu lá no pátio e ligou para o meu pai. Ele ligou para o meu pai e eu não sabia que o meu pai ia passar lá. Eu sei que quando eu estou saindo, já imaginando que ia estar na minha lápide. Querido, foi o caminho mais longo da minha vida. Foi a saída da escola. Eu sei que eu fui caminhando, sabe? Com aquela trilha sonora triste dentro da minha cabeça. E quando eu chego no portão, que eu levanto o portão, começou o burburinho. O pai do Brezan está aí. 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 Que eu levanto os meus olhos, está o meu pai lá. E meu querido, se você conhece meu pai, você, meu pai não é tudo isso. E quando eu digo, meu pai não é um homem de 2 metros, né? Que pratica os esportes, que você olha e diz, rapaz, me dá medo. E meu pai está aqui, né? Muito amor por ele, mas não vou pedir para ficar de pé não, fique em paz. Mas o que eu quero dizer para você, ainda que ele não tivesse todo o porte físico, ou até mesmo não trazia o estereótipo, eu sei quem ele é e o que ele faria por mim. Queridos, eu sei que quando eu vi o meu pai, eu me enchi de uma segurança absurda. Então eu estufei de novo, e a trilha começou a mudar. Faz comigo, Júnior, faz uma trilha triste na caminhada e um alegre quando eu vejo meu pai, vem. Acabou para mim. Não vai ter mais jeito, ele disse que ia me pegar na saída. Então eu levanto os meus olhos e eu vejo o meu pai. Eu vi o meu pai, Júnior, eu vi o meu pai. Você entendeu? Era mais feliz que isso, eu vi o meu pai. Pastor, o que o seu pai fez? Na ocasião nada, o rapaz quando viu o meu pai foi embora. Ele viu o meu pai e ele foi embora. E então persistiu. Falaram, ele não te pegou hoje, mas ele te pega amanhã. E eu não falei nada para o meu pai, mas o meu pai soube. E então no outro dia, 6 horas da manhã, meu pai bateu na porta da casa dele. A mãe veio, que a mãe tinha descido para tomar café. Eu estou falando de um rapaz talvez de uns 15, devia ter uns 15 anos. Ele já andava armado, ele escolheu uma vida
bem atrapalhada. Eu sei que meu pai bate lá, a mãe vem e ele explica para a mãe a condição. Então a mãe autoriza, ele sobe no quarto, senta na cama dele, ele dormindo. Ele acorda ele dormindo e diz: ei, você quer pegar meu filho? Eu falo, se ele tivesse porte, meu amigo, se ele tivesse o físico. Mas eu quero que você entenda, e ele foi lá e resolveu com o rapaz. Ele mostrou para o rapaz: eu não sei com quem você mexe, mas com ele você precisa entender, ele tem um pai. Ele tem alguém que guarda a vida dele. E se você está pensando, poxa pastor, com 15 anos nem se resolveu. A cuidar da sua vida. Nossa pastor, você que se pode achar que você resolvia mais. Não falei para você, eu vi a trilha da minha vida, música triste. Eu não estava pensando em nada. Mas o que eu quero que você entenda, querido, talvez o que aconteceu comigo foi semelhante ao que aconteceu com Davi. Davi olha para aquele homem e diz: por que vocês estão com medo dele? Porque quando eu estava saindo, ele estava lá, mas o meu pai também estava. Então todo o medo foi revertido, a segurança chegou, a coragem chegou. Você entende? Todas as vezes que você está com medo, é porque você está sem a consciência e a convicção que você não está sozinho. Então, imaginar que você está sozinho, imaginar que você está vivendo seus dias sozinho, por conta, querido. Quantas músicas nós cantamos, que onde quer que nós estejamos, Ele está conosco. Nós cantamos, a primeira música que nós cantamos dizia que nós fomos ungidos com a unção de Cristo. E é exatamente isso que a Bíblia fala. A mesma unção que ressuscitou Jesus Cristo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, habita dentro de mim e de você hoje. A Bíblia diz que onde quer que estejamos, Ele está conosco. Ele é a nossa força, Ele é nosso rochedo, Ele. Agora, querido, ainda dentro do que talvez o pastor Fábio falou, se a Bíblia diz que os planos dele para nós são planos de paz e não de mal, se a Bíblia diz que aquilo que Ele tem para mim e para a sua vida é uma vontade perfeita, a Bíblia diz, deixa eu ler para você, olha que maravilha. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Querido, nós não estamos falando de um Deus que está distraído. A impressão que dá é que talvez você está passando por situações e Deus está aqui. E você diz: Deus, você viu o que aconteceu? E Deus diz: não dá, eu estava vendo um Reels. Você está comigo? Eu sei que pode parecer bobo, mas nós estamos falando de um Deus que não se distrai, de um Deus que não dorme, de um Deus que não vacila. Tudo que eu e você precisamos fazer é olhar para Ele, não reparar as ondas, os ventos, as coisas que se levantam. Olha para Jesus, creia no que Ele disse. Você está entendendo alguma coisa? Pastor, eu hoje não consigo pensar em nada. Você tem medo de barata? Tem. Pensa sobre. Olha que afirmação poderosa. João diz. Olha que poderoso. Você não precisa abrir, está em 1 João capítulo 4. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Nós conhecemos e cremos no amor. Nós conhecemos e cremos no amor. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, no amor não existe medo, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo.
Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Se não existe fé no que foi dito, vai existir medo no que outrem diz. Mas a Bíblia está dizendo, o apóstolo João diz isso. O medo é a evidência de alguém que não foi aperfeiçoado em amor. Então conhecer ao Senhor vai fazer você ter consciência. Vamos voltar de novo para o meu exemplo prático. Eu não vejo o meu pai naquela saída de colégio e vejo, meu pai veio me ver apanhar. Meu pai veio ver a briga. Chegou lá, ele veio curioso, ver o que aconteceu. Não. Porque eu conheço o caráter do meu pai. Eu conheço o amor dele por mim. Você entende? Você precisa conhecer quem é teu Deus. Você precisa conhecer e ter convicção do amor de Deus por você. E essa consciência e convicção vai fazer com que você não tema nada. Pastor, eu tenho medo de voar, eu tenho medo de viajar, eu tenho medo... Querido, quem crê não tem medo. Até porque de alguma forma estamos distorcidos. Porque o Filho de Deus nem a morte teme. Se nós não temos que temer nem mesmo a morte, o que é que pode nos fazer parar? Você está aqui? Você está aqui? Você entendeu alguma coisa? Querido, era essa nota que eu tinha no meu coração. E eu creio que junto com o que nós estamos vivendo aqui, existe unção para te ajudar a deixar coisas que talvez precisam ser deixadas. Você crê comigo que talvez coisas que estavam te paralisando, elas podem ser quebradas aqui hoje? Você crê nisso? Você crê nisso? Querido, eu não sou palestrante. Você talvez tenha dado algumas risadas enquanto eu ministro aqui, mas eu não estou aqui para te divertir. Eu estou falando de uma coisa que é real. Eu estou falando de uma palavra que é capaz de mudar a tua vida. Então eu não sei como você entrou aqui, mas talvez você ainda seja regido por algumas coisas que não tem a ver com o Senhor. Você pode ficar de pé? Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou. Deus esteve no teu futuro. Ele conhece o teu futuro. Não tem por que você temer o seu amanhã. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Estou cercado pelos braços do Pai. Estou cercado por canções de liberdade. Hoje eu sou Declare isso, declare isso. da escravidão. Somos filhos e filhas. Então cantemos, sou livre.
Eu não sei como você entrou aqui essa noite, mas eu quero fazer alguns apelos. Eu vou começar pelos apelos padrões da nossa igreja. Se você entrou aqui e nunca entregou a sua vida a Jesus, você tem a oportunidade de fazer isso agora. Eu estou te fazendo um convite para que você faça parte. Lembra o que eu falei com relação a conhecer Deus como seu Pai? Isso trazer segurança, coragem à sua vida. O primeiro reconhecimento que você precisa fazer é de entregar a sua vida a Ele. A primeira coragem, ou o primeiro ato que você deve fazer é de entregar a sua vida a Jesus. Se você entrou aqui essa noite e você nunca fez essa oração, eu não estou te convidando para uma religião, para uma denominação. Eu estou te convidando para fazer parte da família de Deus, para se tornar um filho de Deus. Nós acabamos de cantar que você não é mais escravo do medo, porque agora você é um filho. Mas a Bíblia diz que só é filho aquele que entrega a vida a Jesus, que reconhece a paternidade dele. E você faz isso por intermédio de uma oração. A Bíblia diz que você crê com o coração e confessa com a sua boca. Se você entrou aqui essa noite e você nunca fez uma oração entregando a sua vida a Jesus, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Levanta a sua mão direita bem alto, se você deseja entregar a sua vida a Jesus. Eu estou vendo a sua mão, você pode vir aqui à frente? Existe mais alguém? Não perca essa oportunidade, querido. O Senhor está te dando a oportunidade. Isso, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Talvez você tenha feito essa oração, mas por algum motivo você se afastou. E você deseja essa noite devolver o controle da tua vida a Jesus. Levanta a sua mão, nós queremos orar com você. Existe alguém? Você que você se afastou. Eu não quero saber o que você viveu. Eu não quero saber o que você fez. Mas se você decide essa noite devolver o domínio, o controle da tua vida a Jesus, levanta a mão, eu quero orar com você. Existe alguém? Levanta a mão. Todos salvos? Todos alinhados? Reconciliados? Não, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Existe mais alguém? Eu não estou te apontando um dedo, eu estou te estendendo uma mão. O Senhor está estendendo uma mão a você hoje. Se você entrou aqui e nunca entregou a sua vida a Jesus, ou se já fez essa oração, você se afastou e deseja essa noite, levanta a sua mão, vem aqui à frente. Talvez você entrou neste lugar com alguma dor, alguma doença ou enfermidade, e você deseja ser curado, vem aqui na frente, nós vamos orar por você, e eu creio que cura vai se manifestar no seu corpo. Vem aqui. Sair do teu lugar é uma atitude de fé também, crendo que a oração do justo sarará. Se você está aqui com alguma dor ou enfermidade, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Se você está aqui e essa é um apelo que tem a ver com a nossa ministração, amém? Pode vir, por cura pode vir. Mas talvez você está nesse lugar e eu não sei o que você tem enfrentado, mas você sabe. E a impressão que você tem é que por alguns momentos, em algumas circunstâncias e ocasiões, é como se você fosse opresso mesmo. É como uma opressão, uma coisa onde você tem medo. Você tem medo, e um medo muito grande te toma. E você sabe talvez o esforço que você fez para estar aqui essa noite. Eu sei que você ouviu a palavra, mas o desejo de Deus não é que você saia daqui desse jeito. Se você tem sofrido e você quer ser livre disso, vem aqui na frente, eu quero orar com você.
Eu sei quem me guia. Vem, pode vir. Camila, eu quero que você me ajude aqui. Camila, ora aqui, você ora aí, Sandra, por favor. Pode orar por ela. Em nome de Jesus, existe mais alguém? Pode vir. Natália, você ora com ela. De maneira específica, Thalita, ora com ela, por favor. Eu creio em nome de Jesus. Era como se eu percebesse uma opressão e algo muito pesado mesmo. Eu declaro que vocês voltam para a casa de vocês livres. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem, Raquel. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Elaine, cadê a Elaine? Já tá? Aqui, glória a Deus, glória a Deus. Vem, Fábio. Fábio, vem cá. Choprabacandre quereria prambro coio sobre quereria. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o jugo sendo despedaçado pela unção, o jugo sendo despedaçado pela unção, em nome de Jesus, mentiras que estavam alicerçadas, mentiras que estavam de alguma forma firmadas, elas sendo abaladas e destruídas em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome